Em 5 segundos será formada a rede Ubuntu de rádios. Está entrando no ar pela rede Ubuntu de rádios, o jornal Ubuntu Notícias, uma produção da Rádio Ubuntu, em parceria com agências de notícias do Brasil e do mundo, com transmissão pelas emissoras que compõem a rede Ubuntu de rádio. Ubuntu Notícias, informação com credibilidade. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Sob a liderança brasileira, a Controladoria Geral da União, a CGU, realizou em Brasília as discussões do Grupo de Trabalho Anticorrupção do BRICS. O encontro na capital federal reuniu representantes de alto escalão dos países membros do BRICS para alinhar estratégias de integridade pública, prevenção à corrupção, recuperação de ativos e governança climática. A secretária executiva da CGU, Eveline Brito, destacou que o Brasil, como anfitrião da COP30 a ser realizada em Belém, em novembro, pretende incluir a integridade climática nas negociações globais. A preocupação muito grande em relação às mudanças climáticas, porque são as populações com menor capacidade, com menor resiliência que serão mais afetadas, já são mais afetadas. E a corrupção, ela mina recursos e faz com que haja um aumento da desigualdade social. A Rússia compartilhou experiências em monitoramento de crimes ambientais. Natália Primakova, conselheira do Departamento de Novos Desafios do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, destacou conquistas que unificaram metodologias de investigação e treinamento anticorrupção. Ela diz que o país está focado principalmente na coordenação das agendas de anticorrupção internacional. Segundo ela, o país tenta formular tópicos específicos, como recuperação social, que tem sido um trabalho permanente. O consenso, segundo ela, é o método, mas a urgência é uma motivação. As discussões também se concentraram em soluções tecnológicas para integridade, inteligência artificial, para detectar fraudes em grandes volumes de dados e proteção por meio de plataformas seguras. A China, por exemplo, falou de casos de cidades inteligentes, onde sensores e algoritmos previnem desvios em tempo real, enquanto a Índia apresentou o seu sistema de pagamentos digitais por autenticação facial, que reduziu corrupção em programas sociais. Já a África do Sul apresentou casos de sucesso em recuperação de terras degradadas. O Brasil detalhou avanços da Política Nacional de Recuperação de Ativos. Somente em 2024, o país recuperou 2,3 bilhões de reais em ativos ligados à corrupção. A chefe da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da CGU, Elizabeth Cosmo, destacou o impacto da corrupção em políticas ambientais e a necessidade de combater desvios de recursos. A corrupção, ela mina recursos e faz com que haja um aumento da desigualdade social. Então, reuniões como essa, em que países se solidarizam, ajuda a fazer com que essa justiça social ela seja de alguma forma pensada e garantida. O Grupo Anticorrupção do BRICS deve manter a recuperação de ativos como eixo prioritário até a cúpula em julho. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. Os cursinhos populares de todo o Brasil ganharam mais alguns dias para enviarem as propostas para participarem da Rede Nacional de Cursinhos Populares. É que o Ministério da Educação prorrogou o prazo para o encaminhamento das documentações até às 18 horas do dia 14 de maio. O CPOP, como ficou conhecido, foi lançado no dia 10 de março. Ele apoia cursinhos populares do Brasil voltados a preparar estudantes para o Enem e outros vestibulares para o acesso às instituições de ensino superior.
garantindo suporte técnico e financeiro. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que, além do repasse para os cursinhos, os estudantes também receberão incentivo. Vamos apoiar não só os cursinhos, nós vamos dar uma bolsa no mesmo valor do pé de meia para todo aluno que for fazer os cursinhos populares do Brasil. Serão selecionadas até 130 propostas. Podem participar os cursinhos populares formais, que são entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com experiência na área de educação, e também cursinhos populares informais, sendo que, nesse caso, devem apresentar o acordo de parceria solicitada no edital. Todo o processo é feito na página de inscrição do CEPOP, no prosas.com.br. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse as nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Os cortes na geração de energias renováveis, chamados curtailment, que vem desafiando o setor produtivo, estão entre as prioridades do governo na busca de soluções que atendam ao segmento. Nesta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recebeu representantes do setor para discutir sobre alternativas para a mitigação desses cortes, que tem afetado empreendimentos em eólicas, solar e hidráulica. Durante o encontro, foram apresentados os avanços do grupo de trabalho instituído pelo MME para tratar do tema, avaliando os impactos e propondo soluções. Criado esse ano, o grupo tem realizado reuniões técnicas com representantes do governo, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Empresa de Pesquisa Energética, além de associações do setor privado. O ministro Alexandre Silveira garantiu que o trabalho técnico do grupo tem sido conduzido com dedicação e diálogo entre os diversos atores do setor e que é preciso agora continuar avançando na concepção técnica e jurídica que traga segurança às soluções apresentadas. A África do Sul, parceira do Brasil nos campos do comércio, investimentos e cooperação internacional, quer agora avançar no sistema de energia elétrica do país. Nesse contexto, a delegação do Ministério da Eletricidade e Energia da África do Sul foi recebida nesta segunda-feira pelo Ministério de Minas e Energia para conhecer de perto a experiência brasileira nos leilões de transmissão. O MME apresentou aos representantes do país sul-africano um panorama do setor elétrico brasileiro e mostrou a importância do modelo de licitação em vigor para a expansão da rede de transmissão de energia elétrica. O diretor do Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais do MME, Guilherme Zanetti, lembrou que, com os leilões para licitação de novas linhas de transmissão, o país abre oportunidades de investimentos e garante a construção de infraestrutura com menor custo e novas tecnologias, beneficiando os consumidores. A chefe da delegação sul-africana, Shakira Carolia, disse que o modelo brasileiro é uma referência para o país, que atualmente prepara a primeira licitação do projeto de transmissão independente da África do Sul. As iniciativas do governo brasileiro no setor elétrico confirmam que o próximo leilão de transmissão, de acordo com o MME, acontece em outubro deste ano. Serão disponibilizados 11 lotes, totalizando 1.178 quilômetros em novas linhas de transmissão. Os investimentos chegam a 7,6 bilhões de reais e a expectativa é gerar mais de 17 mil empregos diretos e indiretos no país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lizzy Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. O ano é de bienalidade negativa para o café e ainda assim a produção deve apresentar um crescimento de 2,7% na safra de 2025, frente ao volume colhido na temporada passada, sendo estimada em 55 milhões e 700 mil sacas. Caso o volume estimado se confirme ao final do ciclo, este será o maior já registrado para um ano de baixa bienalidade, superando em 1,1% a colheita registrada em 2023. Os dados estão no segundo levantamento da safra de café 2025, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa da Conab é que a área total destinada para a cafeicultura chegue a 2.250.000 hectares, um aumento de 0,8%. A área em produção deve registrar uma queda de 1,4%, enquanto a área em formação tende a apresentar um incremento de 12,3%, movimento esperado para anos de bienalidade negativa, como explica o diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese. Isso não é de bienalidade negativa, não é de assustar, porque os produtores aproveitam esse período para fazer alguns cortes da recepa, enfim, melhorar as condições da planta. Então, ele para de produzir e entra nesse processo de formação. O bom resultado estimado na safra total do café é influenciado principalmente pela recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras de conilon. Com isso, a expectativa de produção para esta espécie está estimada em 18 milhões e 700 mil sacas, um novo recorde para a série histórica da Conab. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam às boas perspectivas. Primeiro, as condições climáticas elas foram melhores para a safra de 2025 do que em 2024. Em 2024, as estimativas iniciais até eram de uma boa safra, mas foi frustrada por conta do clima. Veio um El Niño forte, e aí o Espírito Santo, o principal produtor de conilon, acabou sofrendo com os impactos ocasionados por conta do El Niño. Em abril, a situação de El Niño, abril-maio, a situação de El Niño acabou, então veio num processo de regularidade, e aí para essa safra as plantas conseguiram expressar mais o seu potencial produtivo, em que pese ainda assim terem sido afetadas pelo clima, eventualmente temperaturas elevadas ou até restrição hídrica, mas a condição geral é de um clima melhor para 2025, para a safra 2025 do que em 2024. Isso proporcionou aí para o conilon uma safra recorde na série histórica da Conab, puxada principalmente pelo Espírito Santo. Já para o café arábica, o cenário é oposto. A Conab estima uma queda de 6,6% na colheita dessa espécie, com previsão de uma safra em torno de 37 milhões de sacas, analisa Vasconcelos. Para o café arábica, um ano de bienalidade negativo, então resultados menores do que na última safra, como era de se esperar, tanto devido à produtividade, que também foi impactada pelo clima, mas a própria fisiologia da planta ali, um ano de carga elevada, ela aproveita para se recuperar no ano seguinte. É o esperado, é um ano de bienalidade negativa, então para Minas Gerais há uma redução de produção. Em algumas regiões a produtividade ela cai um pouco a mais do que as outras, e aí de fato é relacionado ao clima. Após o recorde de exportação de café em 2024, quando o Brasil exportou 50 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos, os embarques para o exterior apresentaram uma ligeira redução no primeiro trimestre deste ano. No acumulado de janeiro a março de 2025, o Brasil exportou 11 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos, o que representa uma baixa de 1% na comparação com o igual período do ano anterior, segundo dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mesmo com a queda no volume comercializado, o valor com as vendas internacionais apresentou um aumento no primeiro trimestre de 2025, movimento favorecido pelo cenário de alta dos preços do café. No acumulado de janeiro a março deste ano, o Brasil exportou cerca de 4 bilhões e 100 milhões de dólares, o que representa uma alta de 68,9% na comparação com o igual período de 2024.
O diretor do Ministério pondera que o cenário é de manutenção de preços favoráveis para o produtor no médio a longo prazo. Nós estamos aí com café hoje aqui no Brasil, uma bebida boa, pagando R$ 2.700. É um preço histórico muito elevado. Isso é um aumento de 110% em relação ao ano passado. E o Conilon, os canéforas, estamos aí na faixa de 1.650 a 1.700, alta de 60%. Nosso consumo interno está 22,5 milhões de sacos, mas tem um cenário de crescimento e, sobretudo, crescimento do mercado interno de cafés especiais. O cenário externo é de pouco estoque, fatores altistas estão presentes, aumento de consumo em países tradicionalmente consumidores, e isso significa dizer que tem sustentação de preço do café para esse ano, podendo ter algum repique na colheita, no pico da colheita, mas o cenário a médio prazo é de preços sustentados. A produção e os números detalhados da safra de café no Brasil em 2025, bem como as análises do mercado, podem ser conferidos no boletim publicado no portal da companhia, em www.gov.br/Conab. Reportagem Flávia Agnello. Conab, informação direto da fonte. O Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento Humano e subiu 5 posições no ranking mundial. A informação é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em relatório divulgado nesta terça-feira, 6 de maio. O avanço foi comemorado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que detalha a posição que o Brasil passa a ocupar. O Brasil, entre as 193 nações que são filiadas à ONU, segundo o Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, ele subiu da posição 89 para 84, entre as mais desenvolvidas do mundo. O IDH varia de 0 a 1. O resultado do Brasil registrado em 2023 foi de 0,786. Em 2022, o IDH brasileiro era de 0,778. Esse índice considera 3 questões: o nível de escolaridade, a qualidade de vida ligada à saúde e a renda da população de cada país. O ministro Wellington Dias complementa. O Brasil melhorou ao mesmo tempo a educação, melhorou a expectativa de vida, a média de vida e melhorou a renda, principalmente a renda dos mais pobres. É esse caminho que seguiremos ali trabalhando para melhor resultado. De acordo com a classificação do PNUD, o Brasil é considerado um país de alto desenvolvimento humano, por possuir um IDH entre 0,700 e 0,799. Reportagem Érica Braz. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel para as distribuidoras. A partir desta terça-feira, o valor do litro do diesel A passa a ser, em média, R$ 3,27. A redução é de 16 centavos por litro. A mistura obrigatória com biodiesel, o diesel B, que é vendido nos postos, terá redução de 14 centavos por litro. Com isso, a parcela da Petrobras passa a ser de R$ 2,81 por litro. O valor final pago pelo consumidor ainda inclui impostos, distribuição e revenda do combustível. Segundo a estatal, desde dezembro de 2022, o diesel para distribuidoras já caiu R$ 1,22 por litro. Considerando a inflação do período, a queda é de R$ 1,75, uma redução de quase 35%. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Minuto Ciência. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foram prorrogadas. Os interessados em participar da competição têm até o dia 25 deste mês para se inscrever através do site www.obsat.org.br/inscrições. Podem participar da Olimpíada alunos do Ensino Fundamental 2 até a graduação.
Criada pelo MCTI e organizada pela Universidade Federal de São Carlos, com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira, unidade vinculada ao MCTI, a OBSAT visa disseminar o conhecimento espacial, como detalhou o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda. A Olimpíada de Satélite trata de fortalecer os nossos conhecimentos sobre o espaço, muito importante para nós brasileiros e para o mundo, mas não só isso. Aqui nós vamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos em matemática, em física, em química, na engenharia. Você vai construir o seu satélite. E nós queremos ajudar a você colocar o seu satélite no espaço. Para isso, participe da Olimpíada Brasileira de Satélite. Inscrições até o dia 25 de maio. Não deixe de participar. Vem com o MCTI, vem com a Olimpíada de Satélite, vem com o conhecimento, vem com a ciência. A OBSAT é dividida em duas modalidades. A primeira é a teórica, na qual o aluno é capacitado e realiza uma prova transversal em tópicos espaciais e satelitais. Na prática, os estudantes constroem o próprio protótipo, de maneira que ele realize a própria missão espacial durante os eventos da competição, com base nas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. A competição científica também busca oferecer capacitações, motivar estudantes brasileiros de todos os níveis a seguirem carreiras técnico-científicas e promover experiências teóricas e práticas em projetos de satélites para estudantes e professores de instituições de ensino fundamental, médio, técnico profissionalizante e universitários. Para outras informações, acesse o site www.obsat.org.br. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. Há exatamente um ano, o Rio Grande do Sul vivia dias que mudariam para sempre sua história. As chuvas que começaram no final de abril de 2024 transformaram-se, em poucos dias, no maior desastre do clima já registrado no estado. Após 8 dias de chuvas intensas, o cenário era devastador. Cidades inteiras submersas, rodovias transformadas em rios, comunidades isoladas e o número de mortos e desaparecidos que só aumentava a cada atualização da Defesa Civil. Passados 12 meses, enquanto muitas famílias ainda trabalham para reconstruir suas vidas, especialistas alertam que o desastre foi muito mais do que um mero evento climático isolado. A enchente do sul do Brasil foi um retrato cruel da emergência do clima que o planeta enfrenta e um aviso sobre o que pode estar por vir se não agirmos agora. As primeiras pancadas de chuva chegaram no dia 27 de abril, mas foi no início de maio que a situação saiu completamente do controle. Como as bacias são interligadas, o excesso de água de vários rios e afluentes desaguaram no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Guaíba atingiu 5,37 metros, inundando bairros inteiros e superando a marca histórica de 4,75 metros, registrada na enchente de 1941. O climatologista Francisco Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não tem dúvidas que este foi o maior desastre por inundação da história do Brasil. A combinação dos rios voadores vindo da Amazônia a 1.500 metros e essa circulação atmosférica mais intensa sobre o Rio Grande do Sul persistentemente induziu a formação de nuvens de tempestades, o aglomerado dessas nuvens, por vários dias e despejaram, vamos dizer assim, mais de 630, 700 milímetros de chuva em menos de 4 dias. Isso é um volume que representa mais de 1/3 da chuva anual sobre o Rio Grande do Sul. Então não há mais dúvida que este evento é muito mais condicionado pela mudança climática. A enchente inundou diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, como Eldorado do Sul, Canoas, Nova Santa Rita e São Leopoldo, onde as águas subiram rapidamente, alagando ruas e casas. Famílias foram retiradas de telhados por helicópteros da Defesa Civil e botes. Pelas redes sociais, imagens de pessoas e animais sendo resgatados em barcos e idosos sendo carregados nas costas por soldados da Força Nacional corriam pelo mundo.
No Vale do Taquari, um dos locais mais atingidos pela enchente, o rio que dá nome à região subiu a uma altura de 30 metros, com uma velocidade assustadora, engolindo e arrastando cidades em questão de minutos. Os números revelam a dimensão da tragédia: 184 mortos, 25 desaparecidos, 478 municípios atingidos, aproximadamente 2.400 casas destruídas, mais de 81 mil desabrigados e cerca de 2,3 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente pelas enchentes, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Roseli Pereira Dias, assessora de projetos da Caritas Brasileira no Rio Grande do Sul, um organismo da CNBB, nunca imaginou que o trabalho humanitário que realizava para ajudar vítimas de enchentes no Vale do Taquari se tornaria sua própria realidade. Em maio, as chuvas que devastaram o estado invadiram sua casa no bairro Rio Branco, em Canoas, deixando marcas profundas, físicas e emocionais. Aí foi um trabalho muito intenso, muito cansativo, muito desgastante física e emocionalmente. Tirar todas as coisas de dentro da casa da minha mãe, porque foi a casa que eu nasci, que eu cresci. Foi bastante desgastante, como foi para todo mundo. Não sou uma exceção, né? Com a água subindo rapidamente, Roseli e o marido abandonaram a casa, levando seus 2 cachorros. Ao retornar, encontraram não apenas lama, mas contaminação por óleo industrial de tonéis de uma recicladora vizinha que se espalhou pelo bairro. Móveis, fotos e livros viraram montanhas de entulho no Parque Eduardo Gomes, que virou um depósito de memórias destruídas. E pouco a pouco a gente foi vendo uma rua transformada numa zona de guerra, né? Porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Aquelas, né, montanhas, né? Na nossa casa, a água bateu a quase 2 metros. A gente reestruturou a nossa casa de uma forma um pouco assim insegura, né? Porque a gente se sente inseguro. Então a gente não comprou mais cama box, fizemos uma cama de ferro, não fizemos mais móveis de MDF para cozinha, fizemos uma estrutura de ferro para botar pia em cima, botamos um tabuão embaixo, umas cortininhas e deu, né? Não temos sofá na sala. Para marcar um ano do desastre, Roseli e moradores de 6 bairros de Canoas organizam um ato no Parque Eduardo Gomes, onde pilhas de entulho simbolizam suas perdas. Roseli acredita que a enchente não foi acidente, mas resultado da mudança do clima e que a COP30, que será realizada no Brasil, deve apontar soluções para a crise do clima no mundo. Pessoalmente e como Caritas, nós acreditamos na importância de eventos como este, porque o debate tem que ser feito e temos que ampliar o máximo possível para que as pessoas participem, né, dessas reflexões. Mas eu acho que é isso, é um debate que nós temos que fazer cada vez mais chegar na base da sociedade. Marcelo Dutra da Silva, professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, destaca que as chuvas torrenciais de maio de 2024, impulsionadas por um El Niño extremo, colaboraram com o rastro de destruição. Para o professor, especialista em ecologia e mudança do clima, o desastre é o resultado de décadas de erros no uso do território, somados à emergência climática global. A grande questão é que nós estamos vivendo uma realidade absolutamente nova. O clima mudou, o clima está diferente, a Terra está 1,48 graus mais quente. Estamos vivendo uma crise climática porque estamos em febre. Isso mudou o padrão de chuvas, isso mudou então o padrão também de ventos, isso também mudou o padrão de outros eventos associados a granizo, por exemplo. Então nós estamos vivendo algo que é muito diferente, mas que nós temos total responsabilidade. Marcelo Dutra traça um panorama contundente. Enquanto o poder público no estado flexibilizava leis ambientais e a ocupação urbana avançava sobre áreas de risco, a ciência já alertava para os efeitos de um planeta mais quente. As mudanças no clima são globais, né? E este nosso novo normal significa, né, que a gente precisa se adaptar. O que a gente viu acontecer em Porto Alegre é uma soma
causas que gera aquele efeito devastador. E associado a isso está o fato da nossa negligência absoluta e completa falta de atenção aos riscos, alterando significativamente a paisagem, às vezes não dando atenção à legislação, por vezes mudando a legislação. O professor Marcelo Dutra também reitera que a COP30 é um espaço vital para debater soluções globais para a crise do clima. Isso para o Brasil, enquanto figuração internacional, é absolutamente importante, é muito importante que o conhecimento, de fato, chegue às pessoas para que os próximos eventos que virão, eles já venham com um maior preparo nosso, com uma maior garantia nossa de que não vamos perder, não tanto quanto nós já perdemos antes. Kelvin Simones, dono de uma serraria no Distrito Industrial de Encantado, no Vale do Taquari, nunca imaginou que veria sua empresa submersa sob 2 metros de água. As enchentes devastaram máquinas, estoques e parte da infraestrutura do negócio, causando muitos prejuízos. A gente avaliou um prejuízo de 2 milhões, né, entre infraestrutura, houve também uma perda de estoque, alguma coisa ali, mais de 2 metros de água na empresa e causou bastante destruição. A gente olhava na janela de casa, era aquele mar de água, né? No primeiro momento a gente nem sabia como prosseguir, mas devagarinho a gente foi consertando os maquinários, botando as linhas a funcionar e foi recomeçando, digamos assim, né? Kelvin conta que a ajuda veio por meio de linhas de crédito emergencial do governo federal, segundo ele, essencial para reerguer o negócio. Ele aconselha que a população local não pode desistir, mas que é preciso ter noção de que a crise do clima é real. A nossa compreensão é problemas climáticos mesmo. A gente já tinha um histórico de enchentes, era comum da região ter uma enchente por ano, uma a cada 2 anos, mas em níveis muito menores, que pegava apenas pequenas partes, inclusive os municípios já estavam preparados para lidar com esse nível de enchente. Eu particularmente não acredito que seja um episódio isolado. Os especialistas defendem que, além de reconstruir o que foi destruído, a criação de um novo modelo de desenvolvimento para as cidades precisa ser diferente, levando em conta a realidade climática do século XXI. O geólogo Rualdo Menegatti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é enfático ao falar do impacto das enchentes no estado. Nós estamos, de fato, em emergência climática. Em primeiro lugar, houve total remoção do solo em várias circunstâncias da região do Planalto, uma erosão intensa do solo. Um outro elemento realmente muito impressionante para nós foi que essa enxurrada toda que escoou pelos vales profundos do Rio Grande do Sul, ali então houve deslizamento de terra, onde se contabilizam mais de 17 mil cicatrizes. Ali, então, essas águas ganharam densidade por causa dos detritos, ficando águas muito pesadas, né, de terra, areia, pedras. Então, essas águas pesadas, neste caso, neste evento, parte das cidades foram simplesmente erodidas. Não sobrou casa. Em relação à Conferência do Clima da ONU, ele diz que a COP30 tem desafios imensos pela frente. E eu vejo, assim, a COP30, né, como realmente uma grande oportunidade por ela ter um governo sensível no Brasil, mas que precisa dar esse salto, né, de endereçar para a sociedade um recado mais forte, né? E que para isso ela tem um grande aliado, que é o conhecimento, que são as universidades. A atuação imediata do poder público após as enchentes históricas no Rio Grande do Sul evitou uma crise humanitária e garantiu a retomada da economia gaúcha. O caso reforça a importância da agilidade governamental em emergências climáticas. As chuvas recordes, mais os períodos de estiagem no sul do Brasil, deixam nítido que a emergência climática não é uma ameaça distante, mas uma realidade urgente. Para os especialistas, a COP30, que ocorrerá no Brasil, é definida como um espaço vital para debater soluções globais, reforçando a necessidade de políticas efetivas contra a mudança do clima. A tragédia no Rio Grande do Sul completou 1 ano, mas suas lições ainda ecoam. Para os gaúchos e gaúchas, maio de 2024 não foi apenas um mês de chuvas e enchentes, foi um marco na crise climática que exige ação global imediata e que o mundo não pode ignorar.
Para a COP30, reportagem especial de Leandro Molina. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. A Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal para a homologação o acordo firmado no fim de março com a Eletrobras. O pacto, que reformula aspectos de governança da companhia e estabelece medidas relativas ao futuro da eletronuclear, foi aprovado por maioria durante a Assembleia de Acionistas. Esse termo veio de uma ação representada pela Presidência da República, pleiteando maior participação do Estado nas decisões da empresa após a venda de ações da companhia. O relator Nunes Marques encaminhou o processo para a Câmara de Mediação da AGU. Depois de inúmeras reuniões, ficou acertada a ampliação de assentos no Conselho de Administração, principal órgão de governança da empresa, de 7 para 10, com a inclusão de 3 representantes da União. Os 3 nomes indicados pelo governo foram ratificados pela Assembleia: Nelson Rubner, Silas Rondô e Maurício Tomasquim. O pacto também garante à União uma vaga no Conselho Fiscal da Eletrobras, constituído por 5 membros, e determina o aporte pela companhia de R$ 2,4 bilhões para a modernização e ampliação da usina nuclear de Angra 1. Na petição encaminhada ao Supremo, a AGU requer que o termo de conciliação seja homologado, dando início aos seus efeitos e encerrando a ação judicial. De Brasília, Wesley McAllister. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgou esta semana que, apesar do aumento no fluxo de veículos durante os feriados da Páscoa e do Dia do Trabalhador, houve queda nos atendimentos médicos e mecânicos nas rodovias federais concedidas. No Dia do Trabalhador, o tráfego cresceu cerca de 24% em relação à mesma data em 2024, mas os atendimentos mecânicos caíram mais de 7% e os médicos se mantiveram praticamente estáveis. Na Semana Santa, o aumento em relação ao mesmo período do ano passado foi de mais de 6% no tráfego, com redução de cerca de 9% nos atendimentos mecânicos e 6,3% nos médicos. Segundo a ANTT, esses números também comprovam avanços técnicos e traduzem impactos positivos da consciência dos motoristas, que estão, de acordo com a agência, cada vez mais atentos à importância de dirigir com responsabilidade. Para o governo federal, os resultados obtidos foram graças a investimentos em infraestrutura, sinalização e campanhas educativas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O número de mortes no território Yanomami caiu 21% em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. A redução está ligada à ampliação da assistência na região, com aumento de 158% no número de profissionais, que passou de 690 para 1.781. O reforço permitiu ações mais eficazes contra doenças evitáveis como malária, que teve 42% menos óbitos, infecções respiratórias 47% e desnutrição 20%. A reabertura de 7 polos de saúde antes fechados por falta de segurança causada pelo garimpo levou o atendimento direto a mais de 5.000 indígenas. Hoje, os 37 polos estão em funcionamento, o que manteve a assistência na região. O Ministério da Saúde investiu R$ 256 milhões em 2024 para reestruturar as unidades e melhorar o atendimento primário. A malária teve queda na letalidade e na proporção de testes positivos, mesmo com aumento nas notificações. A ampliação dos exames de 180 mil para 260 mil e o fortalecimento da vigilância permitiram melhor controle da doença. Já a desnutrição grave em crianças menores de 5 anos caiu de 24% para 19% e metade das crianças Yanomamis atingiu o peso ideal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A etapa recente do novo PAC já contabiliza 1.335 propostas de saneamento enviadas por municípios de todo o Brasil. De acordo com o governo federal, a iniciativa tem como foco melhorar a infraestrutura urbana, com destaque para drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos.
O investimento previsto ultrapassa 45 bilhões de reais. O programa mais procurado foi o de prevenção de desastres por meio de drenagem urbana, com 597 propostas. Os recursos são do Orçamento Geral da União e de financiamentos. Todas as unidades da federação vão participar da seleção, mas São Paulo e Minas Gerais lideram o número de propostas. Ao todo, 859 municípios, 12 estados, 8 consórcios intermunicipais e 5 companhias de saneamento se inscreveram. O Ministério das Cidades ainda mantém aberto o prazo para envio de propostas com recursos de financiamento, já que esse tipo de seleção é contínuo. Nesta fase, o governo disponibilizou mais de 12 bilhões de reais em recursos federais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Famílias com renda bruta mensal de até R$12 mil já podem acessar o crédito habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida Classe Média. Lançada nesta semana, a modalidade permite financiar imóveis novos ou usados de até R$500 mil, com taxas de juros nominais de 10% ao ano e prazo de até 35 anos para pagamento. Nos imóveis novos, é possível financiar até 80% do valor total em qualquer região do país. Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e Sudeste e 80% no restante do Brasil. A expectativa do governo é que a medida possa beneficiar cerca de 120 mil famílias em 2025. A iniciativa amplia o alcance do programa habitacional e oferece condições mais favoráveis para a classe média, que antes não se enquadrava nas faixas tradicionais do Minha Casa. Além disso, os limites de renda das faixas 1, 2 e 3 também foram atualizados, permitindo que mais famílias se tornem elegíveis. Com essas mudanças, o governo estima alcançar até 250 mil famílias no total. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Saiu no Diário Oficial da União a portaria que regulamenta o programa Acredita no Primeiro Passo. A iniciativa do governo federal promove a inclusão social e produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico. O foco está nos territórios mais vulneráveis do país, com prioridade para pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros, populações tradicionais e ribeirinhas. Lançado em outubro de 2024, o programa já alcançou mais de 87 mil pessoas com microcrédito a juros mais baixos. Quantia superior a 726 milhões de reais já foi liberada para fortalecer pequenos negócios em todo o Brasil. As mulheres lideram o número de contratos com mais de 70%. O programa atende quem já tem um negócio ou quer abrir a própria empresa. O Acredita no Primeiro Passo também oferece cursos de qualificação profissional, oportunidades de emprego e apoio ao empreendedorismo. A ação é voltada para pessoas entre 16 e 65 anos, com dados atualizados no CadÚnico. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A nova versão do Sistema de Gestão do Programa Nacional de Redução de Sinistros e Mortes no Trânsito, Penatrans, foi lançada por meio do Ministério dos Transportes. A novidade foi anunciada durante a abertura do Maio Amarelo com o lema de 2025 Desacelere. Seu bem maior é a vida. A ferramenta agora tem mais recursos para ajudar na gestão e monitoramento das ações de segurança no trânsito em todo o Brasil. O sistema permite cadastrar e alterar informações de usuários e de entidades parceiras. Também é possível cadastrar novos produtos sempre que comprovada a efetividade na redução de mortes e lesões no trânsito. Criado em 2014, o Maio Amarelo estimula o debate sobre segurança viária e promove a adoção de práticas sustentáveis de mobilidade urbana. A iniciativa reforça o papel de motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e gestores públicos na construção de um trânsito mais seguro. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania celebra os resultados da chamada pública da Mostra Difusão, ação que integra a 14ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos. Fruto de uma parceria com o Ministério da Cultura,
a iniciativa garantirá entre 15 de maio e 15 de junho de 2025 a realização de sessões gratuitas de cinema em 320 pontos de exibição credenciados, abrangendo todas as regiões e estados brasileiros. O destaque desta edição é o expressivo número de novos participantes, no qual mais de 250 pontos foram credenciados pela primeira vez. A ampla diversidade dos locais de exibição, que inclui cineclubes, bibliotecas públicas e comunitárias, pontos de cultura, museus, centros culturais, CEUs da cultura, escolas, unidades socioeducativas e prisionais, CAPs, movimentos sociais e associações comunitárias. Demonstra o compromisso do MDHC em garantir o acesso democrático à cultura e fomentar o debate sobre os direitos humanos em todo o território nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Os professores e os demais profissionais da educação básica interessados em participar do curso de aperfeiçoamento Educação Mediática para a promoção e defesa dos direitos humanos e diversidades têm até o dia 12 de maio para realizar suas inscrições, por meio do formulário de inscrição. A formação é gratuita e estão sendo oferecidas 7.560 vagas, 5.400 prioritariamente destinadas a professores em atuação na educação básica e 2.160 aos demais profissionais da educação básica ou de outras áreas ligadas à educação. O curso é promovido pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD, e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. O objetivo da iniciativa é formar agentes multiplicadores em educação mediática, preparados para promover e defender os direitos humanos e as diversidades em seus espaços de atuação. A formação será realizada de 2 de junho de 2025 a 31 de janeiro de 2026, totalmente na modalidade de educação à distância. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Em Salvaterra, no arquipélago de Marajó, no Pará, o drama da falta de água é vivido por dezenas de escolas rurais da região, que agora será superado com a instalação de 260 cisternas. Essas tecnologias sociais foram entregues nesta segunda-feira, dia 5, pelo governo federal aos moradores daquela região. Com investimento de R$ 7.300.000, o sistema de captação de água da chuva vai garantir abastecimento contínuo para alunos, funcionários e comunidades vizinhas das escolas beneficiadas. A tecnologia inclui bombas e tratamento de água, permitindo seu uso para consumo, higiene, alimentação e até irrigação de hortas escolares. Durante o inverno amazônico, os 6 meses de chuvas intensas na região, as cisternas armazenam água suficiente para suprir as necessidades das escolas no período de estiagem. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Atenção, cursinhos populares e comunitários! O prazo para inscrição na Rede Nacional de Cursinhos Populares foi prorrogado e vai até às 6 horas da tarde do dia 14 de maio, horário de Brasília, conforme decisão do Ministério da Educação. O envio da documentação deve ser feito por meio da página prosas.gov.br
www.senac.com.br/editais 15698. Podem participar cursinhos populares formalmente instituídos, públicos ou privados, sem fins lucrativos, com CNPJ e experiência em educação gratuita para grupos socialmente desfavorecidos. Podem participar tanto os cursinhos populares que têm CNPJ, quanto os informais, que não são registrados como empresas. A seleção vai escolher até 130 propostas. A prioridade vai para projetos gratuitos sem apoio financeiro direto ou indireto e voltados à preparação para o Enem e demais vestibulares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Agência BNDES de Notícias. Com apoio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, lançou nesta segunda-feira 5 o edital da iniciativa Viva Pequena África, BNDES Fundo Cultural. A iniciativa vai destinar até R$5 milhões para o fortalecimento de instituições e coletivos culturais atuantes na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro. A chamada pública oferece apoio financeiro entre R$50 mil e R$500 mil a projetos que preservem e promovam a cultura afro-brasileira. As organizações selecionadas também vão participar de um treinamento baseado na metodologia Feira Preta Cria, com encontros presenciais abordando temas como gestão, captação de recursos, comunicação e governança. O assessor da presidência e coordenador da iniciativa Valongo no BNDES, Marcos Mota, explica como será a seleção. No edital Viva Pequena África, nós colocamos critérios eliminatórios e classificatórios, onde nós exigimos não somente 30% da equipe composta por pessoas negras. A posição que essas pessoas ocupavam era também importante e isso foi pontuado. O BNDES vem repetindo essa tecnologia em outras das suas ações, como Natureza Quilombolas e o BNDES Periferias, fazendo com que seja gerado empregos de qualidade para a população negra. As instituições interessadas podem se inscrever até o dia 5 de junho. Mais informações estão disponíveis no site vivapequenaafrica.com.br. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. A Comissão de Infraestrutura aprovou nesta terça-feira o requerimento do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia e presidente da comissão, solicitando informações ao diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, a respeito de uma possível interrupção do tráfego na BR-364 no período da noite. Marcos Rogério disse ter recebido relatos de que tem sido comum a interrupção completa do fluxo de veículos à noite, o que tem gerado um efeito de acúmulo e estrangulamento do tráfego nas primeiras horas da manhã, com grandes filas e sobrecarga no sistema de pare e siga. Marcos Rogério diz que, segundo os relatos dos usuários, a interrupção do tráfego ocorre devido à ausência de sinalização adequada e à inatividade das operações de sentido alternado. Parte da rodovia acabou sendo destruída, e hoje há um trabalho de reconstrução daquela rodovia, já com o fluxo de veículos acontecendo ali, mas num sistema de pare-siga, Tem sempre lá os agentes fazendo o controle, de ida e vinda, mas quando chega no período noturno, a informação que se tem é que o tráfego está sendo interrompido e com isso o acúmulo dos dois lados é gigantesco. De acordo com Marcos Rogério, 2 diligências já aprovadas pela Comissão de Infraestrutura para avaliar a concessão da BR-364 à iniciativa privada serão realizadas nos dias 15, em Ji-Paraná, e 16, em Vilhena, municípios de Rondônia. Da Rádio Senado, César Mendes. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o grupo parlamentar Brasil-União Europeia vai incentivar e desenvolver as relações entre o Senado Federal e o Bloco.
A criação do colegiado ocorre em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está obrigando as demais nações a investirem em outras relações comerciais. Marcos Pontes destacou a conclusão do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que, entre outros pontos, acaba com as tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. Ao citar que o Congresso Nacional vai votar os termos dessa negociação, que também trata de normas ambientais, sanitárias e de proteção dos direitos de propriedade intelectual, Marcos Pontes enfatizou que o grupo parlamentar poderá facilitar essa votação. Todo tipo de acordo internacional precisa ser ratificado no Congresso e a participação de senadores, nesse sentido, vai facilitar bastante. Aliás, o trabalho anterior na costura dessas aprovações também pode ser feito e os ajustes necessários para que um acordo como esse ele seja favorável aos dois lados, tanto o nosso lado, do Mercosul, quanto também ao lado da União Europeia. O projeto prevê que a cooperação do Senado com a União Europeia se dará por meio de visitas parlamentares e a realização de eventos como congressos e seminários nas mais diversas áreas, a exemplo da jurídica, social, educacional e econômica. Marcos Pontes destacou a importância da troca de legislações. As maiores relações que nós temos em número de projetos é com a União Europeia. Então, nós temos vários projetos em parceria, operando aqui no Brasil, operando lá na Europa, inclusive você lembra do CERN, acelerador de partículas lá em Genebra. Nós temos parcerias na área de educação também, educação superior, e muitas áreas importantes para o Brasil. O acompanhamento dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos da Europa aqui no Brasil é muito importante também para que a gente vá para e passo em várias áreas. Uma delas, inteligência artificial. Segundo Itamaraty, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, que exporta principalmente farelos de soja e rações, óleos brutos de petróleo, soja e café torrado. Aprovado pelo plenário, o projeto de resolução será promulgado. Da Rádio Senado, Érica Christian. De autoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a proposta vai incluir na Constituição a garantia do ensino inclusivo em todos os níveis e modalidades, ou seja, da pré-escola à universidade. Para isso, serão consideradas as características, interesses e necessidades de aprendizagem do aluno. Marcelo Castro destacou que a PEC não trata apenas das pessoas com deficiência, mas daquelas que vivem em situação de vulnerabilidade, como minorias étnicas, culturais, religiosas e de gênero. Ele considera relevante tornar o ensino inclusivo um direito constitucional para obrigar o poder público a atender esses alunos. Acho que é um passo significativo levarmos isso ao status de constitucional para que isso faça parte de toda a legislação, de toda a regra, de tudo que se for fazer daqui por diante. Com relação à educação no Brasil, tenha esse princípio da inclusão dessas pessoas no ensino, tanto público quanto privado. Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, lembrou que muitos alunos com deficiência que frequentam escolas não contam com ferramentas necessárias para que possam, de fato, aprender. É claro que tem que ser o ensino inclusivo, porque tudo passa pela educação. Como pode ter um aluno numa sala de aula de, por exemplo, deficiência visual e não ter nada em braille e muito menos em tecnologias assistivas que a gente sabe? Como pode ter um aluno na sala de aula que tem surdos e não ter um tradutor de Libras e não ter outras tecnologias que hoje a gente sabe que existem tecnologias acessíveis? Segundo o IBGE, cerca de 19 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Desses, 19,5% são analfabetos. Por mudar a Constituição, a proposta será discutida em 5 sessões no plenário antes da votação em primeiro turno e em outras 3 para apreciação em segundo turno. Da Rádio Senado, Érica Christian. Você ouviu Ubuntu Notícias. Informação com credibilidade.